Então, quando foi 2 horas da tarde, eu comecei a ficar tensa, porque eu já não ia ter uma boa produtividade, aí nós saímos, né? Mas, como eu disse, eu não sabia que era plano, na verdade estávamos no trabalho, que sabia que era a direção de Deus, mas às vezes a gente se embaraça um pouquinho na nossa ótica, né? E aí fomos indo. Quando chegou na esquina da casa, das 3 casas que eu havia deixado, Deus falou assim: agora vai parar e vai lá. E eu não estava relutante, porque eu achava que poderia fazer depois. E Deus foi taxativo para mim parar e ir lá naquela casa. E aí fomos naquela casa. E me surpreendi porque existia um rapaz doente, né? E naquele momento que a gente entrou dentro da casa, a gente começou a orar na casa e tal. E quando eu tava orando pelo rapaz, ele falava assim: eu sinto muita dor aqui, era dor no coração. E aí eu peguei assim na mão dele, né? Tinha uma médica, gente, ela é médica lá na minha igreja, ela é médica e ela é membro da minha igreja, fazia parte do projeto. E ela tava assim do meu lado e eu via o olho de misericórdia, né? Que ela tava ali com ele. Mas eu sabia que naquele momento eu tinha que priorizar, né? Saber entender qual era a estação que eu estava, o que eu precisava fazer naquele momento. E aí eu abaixei e eu falei assim: olha, você acredita que você pode viver sem dor? Ele, eu acredito. E ele tinha a parte torácica assim, deformada. Essa parte do seio, do coração era afundada e essa parte já era bem afundada, era bem para dentro, e aquilo comprimia o coração dele, e eu via a respiração dele bem ofegante, e aí eu fiquei parada assim: ele tá na ânsia da morte, eu tenho que saber o que fazer aqui. E aí a doutora não sabia o que fazer, porque não tem recurso, né? Ela só podia medicar tal, mas não tinha um recurso ali para ele. E eu falei assim: olha, o lugar que a gente tem guardado no céu nos livra de todo pranto, de toda dor, mas a gente precisa acreditar que o Senhor vive e Ele quer morar dentro do nosso coração. Então, você quer fazer uma oração comigo? Aí eu ajoelhei e comecei a falar com ele ali naquele momento, falar que o Senhor era bom e que ia livrar ele da dor. E aí ele foi acalmando e eu fui percebendo a narina dele que estava dilatada, já foi acalmando. E eu fui segurando forte na mão dele e ministrando a palavra para ele de salvação. E aí ele repetiu que ele aceitaria Jesus Cristo como seu único Senhor. E eu fui falando: olha, mas é do seu coração, é do fundo da sua alma. E ele foi falando que sim. E quando a gente saiu de lá, aquele rapaz, ele já estava com a sua respiração normal. Fomos embora. E a parte triste é que 10 horas da noite ele veio a óbito. Mas a parte boa é que ele está com o Senhor, né? Isso para mim foi muito triste. Mas eu aprendi na missão que você não pode deixar passar as oportunidades. Então, todas as vezes que eu levo um povo, que o Senhor nos envia a um lugar, então eu sempre ministro que a gente tem que entender qual é o propósito que a gente está sendo enviado, o que nós somos enviados a fazer, e não deixar passar as oportunidades. E muitas vezes é o último minuto. Eu tive essa experiência dolorosa, né? Mas eu tive o meu coração acalentado, porque eu sei que nós conseguimos ministrar salvação para ele, ele está no céu. A minha experiência é que nós tivemos em dezembro do ano passado no Haiti e nós visitamos os orfanatos, né, as crianças que são vítimas do terremoto, dos pais, das mães que faleceram, e de vez em quando eu ficava sentado assim olhando para aquelas crianças e ficava pensando qual o futuro que eles almejavam para eles, né? Porque você olhava para aquelas crianças, eles tinham um olhar muito triste e dentro deles, eles não têm aqueles anseios, aquelas vontades, aqueles sonhos que a gente tem aqui, a gente que tem filho. O filho quer ser um doutor, um advogado, seja lá um bombeiro, seja lá o que for.
eles são privados desses sonhos. E isso é muito triste, porque é um olhar sem esperança. E então a gente não pode esquecer desse povo. Isso aí é muito triste, porque eles são seres humanos que nem nós. Eles são nossos irmãos. E nós temos que fazer a nossa parte. É isso. Que milagres você vivenciou? Ah, eu sou um milagre. Eu acho que começa por nós, né? Quando a gente fala de milagre, a gente tem que começar pela nossa própria vida, né? Porque há uma transformação na nossa vida quando a gente começa a andar com Deus. E assim, como eu era muito ativa secularmente, trabalhava muitíssimo, meu marido até falava que eu era exagerada e era mesmo. Então, o primeiro milagre foi deixar Deus transformar isso em mim, né? Eu fiquei livre aquele desejo de viver trabalhando, de ter o dinheiro na minha mão. Então, isso para mim foi um grande milagre. Mas assim, milagre, eu acho que a gente vive todos os dias, principalmente agora na atualidade, porque nós estamos vivendo dias que milagre é você andar com Deus todos os dias. As pessoas estão negando Jesus hoje pelo seu toque, pela sua fala, sua condição de vida, né? A sua maneira de viver a vida. Então, a gente viver os milagres de Deus tem que ser todos os dias em nossa vida, mas na obediência de Cristo, né? Então, assim, milagre, assim, é a minha vida. Porém, eu já vivi muitos milagres. Vou contar uma situação que eu me perdi aí, viu, Duran? Me perdi. Milagre. Fala. Não, pra dar uma paradinha? Por quê?